Moço, pelo amor do que o Senhor tem de mais sagrado, a gente só precisa de um teto para o meu filho doente. Eu não tenho um tostão furado, mas eu trabalho de graça para o Senhor o resto da minha vida. Eu lavo as roupas da sua casa, eu passo, eu limpo o chão dos seus cavalos com as minhas próprias mãos. Eu durmo no relento se for preciso, mas por favor, por tudo que é mais sagrado, não deixa meu menino morrer no meio dessa chuva. Foi com a voz embargada, os pés cortados pelas pedras do caminho, cobertos por uma lama escura e espessa, e o corpo magro, tremendo de frio, que Luzia proferiu essas palavras. Do outro lado da porteira pesada de madeira de lei, o homem mais rico, mais poderoso e mais temido de toda a região a encarava. Seus olhos eram duros como pedra, sua expressão era indecifrável. O que aquele homem fez nos segundos seguintes mudou não apenas o destino daquela pobre mãe, mas a história de toda aquela cidade para sempre. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a mais um conto do nosso canal. Se você é daquelas pessoas que gostam de histórias que tocam o fundo da alma, que trazem lembranças de um tempo antigo e que nos ensinam o verdadeiro valor da vida, da humildade e da provação divina, já deixe o seu curtir. Ajeite-se onde você está, feche os olhos se preferir e escute com atenção até o final. A lição de hoje vai fazer você enxergar o mundo e as pessoas ao seu redor com outros olhos. Luzia nunca foi mulher de abaixar a cabeça para o sofrimento ou de reclamar da sorte. Nascida e criada no interior do interior, lá onde o vento faz a curva e a terra castiga quem não sabe lidar com ela, Luzia tinha as mãos calejadas. Desde menina, o cabo da enxada era seu companheiro. O sol implacável da roça havia desenhado marcas precoces em seu rosto, mas seus olhos sempre guardaram uma bondade e uma fé que tempestade nenhuma conseguia apagar. Mas a vida, meus amigos, a vida às vezes decide testar até onde vai a fé de um ser humano. Parece que o destino escolhe a dedo aqueles que têm o coração mais puro para passar pelas provações mais dolorosas. Tudo começou a desmoronar num inverno rigoroso, num ano em que a colheita já havia sido fraca. Tião, o marido de Luzia e companheiro de uma vida inteira de lutas, era um homem forte, que não tinha medo de trabalho pesado. Mas um dia, debaixo de uma chuva fina no roçado, ele pegou uma friagem. O que parecia um resfriado bobo logo virou uma tosse seca que rasgava o peito. A tosse virou febre, a febre virou um delírio. Luzia fez de tudo: banho de assento, chá de guaco, garrafada de raiz de mastruz, promessa para os santos. Mas a vontade lá de cima foi outra. Em menos de uma semana, Tião fechou os olhos para o mundo, deixando Luzia viúva, com o coração partido em 1000 pedaços e uma responsabilidade imensa nos braços, o pequeno Pedrinho, um menino de apenas 5 aninhos de idade que era a cópia fiel do pai. A dor do luto já seria um fardo pesado o suficiente para qualquer pessoa carregar, mas a maldade humana, muitas vezes, não respeita nem o momento de despedida. O dono das terras onde Luzia e Tião viviam e trabalhavam de meia era o seu Teodoro, um homem atarracado, de voz grossa, que só enxergava números e sacas de milho. No mesmo dia em que enterraram Tião no pequeno cemitério de terra batida, seu Teodoro parou o cavalo na frente da casinha de sapé de Luzia. Sem nem tirar o chapéu em sinal de respeito, ele gritou da cela: "Dona Luzia, Deus que o tenha, o Tião, era bom trabalhador, mas eu não posso manter terra parada. Mulher viúva não dá conta de roça e menino pequeno só dá despesa. A senhora tem exatos 3 dias para juntar suas trouxas e desocupar a casa. Na segunda-feira de manhã, a nova família de meieiros chega para assumir o trato." E virando as costas, meteu as esporas no cavalo e sumiu na poeira. Sem ter para onde ir, sem ter parentes próximos e com o armário vazio, Luzia não teve escolha. No amanhecer do 3º dia, ela forrou um lençol velho sobre a mesa de madeira torta. Colocou ali dentro as 2 mudas de roupa que restavam para ela, as roupinhas de Pedrinho, uma panela de ferro amassada e um retrato desbotado do casamento com Tião. Fez uma trouxa, amarrou na ponta de um pedaço de pau, pegou o menino pela mão e começou a caminhar pela estrada de terra infinita. O sol daquela época do ano não tem piedade. O céu estava azul, sem uma única nuvem para fazer sombra. A poeira fina da estrada subia a cada passo, grudando no suor do rosto cansado da mãe e do filho. A água do pequeno cantilho de cabaça que Luzia levava secou antes mesmo do meio-dia. No 2º dia de caminhada, dormindo ao relento sob o sereno frio da madrugada e comendo apenas algumas goiabas verdes que achavam na beira do caminho,
o corpinho frágil de Pedrinho não aguentou. Os pés do menino começaram a arrastar. A pele ficou pálida, os lábios ressecados e brancos. A febre veio de mansinho e logo tomou conta do pequeno corpo. Ele começou a queimar. O menino gemia baixinho, delirava, chamando pelo pai que já não estava mais ali. Luzia, desesperada, jogou a trouxa de roupas no mato, pois já não tinha forças para carregar o peso e o filho ao mesmo tempo. Ela abraçou Pedrinho contra o peito e começou a correr pela estrada, sentindo o peso do mundo esmagando suas costas. No meio da tarde, o céu, que antes era de um azul calorento, começou a mudar. Nuvens pesadas, escuras, da cor de chumbo velho, começaram a se formar no horizonte. O vento mudou, trazendo aquele cheiro forte de terra molhada que anuncia tempestade. Com as pernas bambas, Luzia avistou, ao longe, a torre de uma pequena igreja. Era um vilarejo. O coração de mãe deu um salto de esperança no peito. "Aguenta firme, meu filho. Nós chegamos. Alguém vai ajudar a gente. Deus é pai." Ela sussurrava no ouvido do menino, que mal conseguia manter os olhos abertos. Assim que pisou nas ruas de paralelepípedo do povoado, os primeiros pingos grossos de chuva começaram a cair. Ela correu para a maior casa que viu, que também servia como o armazém principal do lugar. Era o comércio do seu Onofre, o homem mais abastado da vila. Um sujeito de barriga farta, que vivia com um charuto no canto da boca e correntes de ouro no pescoço. Luzia bateu na porta dupla de madeira com desespero. "Tem alguém aí? Pelo amor de Deus, me ajudem!" A porta se abriu rangendo e seu Onofre apareceu, com a cara amarrada, limpando as mãos num avental sujo de farinha. "O que é essa gritaria na porta do meu comércio, mulher? Tá espantando a freguesia." Luzia caiu de joelhos na calçada de pedra. "Pelo amor de Deus, seu Onofre!" implorou Luzia, com as lágrimas lavando a poeira e a terra de seu rosto. "Meu menino tá ardendo em febre, não sei mais o que fazer. Me deixa abrigar ele num cantinho do seu estoque, no meio dos sacos de feijão, no chão mesmo, só até essa chuva passar. Eu não quero comida de graça, não quero dinheiro, só um teto seco pro meu filho não morrer nessa friagem." Onofre a olhou de cima a baixo, torceu o nariz para as roupas esfarrapadas, olhou para o menino sujo de lama e respondeu com a frieza de um carrasco: "Aqui não é Santa Casa de Misericórdia e nem albergue de mendigo. Você acha que vou colocar gente desconhecida, cheia de doença, no meio da minha mercadoria? Vai caçar o rumo de vocês. Se eu abrir a porta para uma, amanhã tem uma dúzia na minha calçada querendo o mesmo. O povo hoje em dia não quer trabalhar, só quer viver de esmola." E sem o menor pingo de pena, seu Onofre empurrou a pesada porta de madeira, batendo-a na cara de Luzia. O estrondo da tranca sendo passada por dentro ecoou no peito daquela mãe como um tiro de espingarda. Mas uma mãe não desiste. Ela engoliu o choro, ajeitou o Pedrinho no colo e correu para a casa da frente. Era a casa de Dona Carminha, uma mulher muito conhecida na vila, vaidosa, que não perdia uma missa de domingo. Sentava na primeira fileira e andava com o terço enrolado na mão. Luzia bateu na janela colonial. Dona Carminha abriu uma fresta, olhando com desconfiança. "Dona, por caridade, em nome de Jesus, me dê um abrigo, meu filho tá morrendo." Carminha arregalou os olhos, puxou a cortina de renda para não sujar na lama que respingava e disse, fazendo o sinal da cruz rapidamente: "Sangue de Cristo tem poder. Deus te ajude, minha filha. Eu rezo muito pelos pobres, mas eu acabei de encerar a casa inteira e meu marido odeia quando eu coloco estranhos para dentro. É perigoso. A gente não sabe de onde vocês vêm. Vá na farmácia do seu Zé, quem sabe ele te dá um remédio. Vai com Deus." E fechou a janela com força, trancando o trinco. A tempestade finalmente desabou com toda a sua fúria. Não era uma chuva qualquer. Era um temporal daqueles que arrancam telhas, alagam ruas e transformam estradas em rios de lama. Os relâmpagos iluminavam a vila, que agora estava deserta. Todos haviam se trancado no conforto de seus lares. Ninguém abriu a porta. Ninguém teve coragem de estender a mão. Pedrinho gemia baixinho, escondendo o rosto no pescoço molhado da mãe. A pele do menino agora estava gelada. A febre parecia estar roubando a pouca vida que lhe restava. Luzia olhou para o céu escuro, a água escorrendo por seus cabelos ralos, e gritou, em silêncio, uma oração que era puro desespero da alma. "Meu pai, não me desampare. Se for da tua vontade, me leva, mas salva o meu inocente."
Correndo sem rumo sob a força da ventania, quase não conseguindo enxergar um palmo à frente do nariz, Luzia avistou, ao longe, uma estrutura imponente. Era a porteira gigantesca, feita de madeira de lei, com um arco de pedra em cima. Era a entrada da fazenda Boa Vista. Mas no vilarejo, ninguém chamava aquele lugar pelo nome. Todos a conheciam como a Fazenda do Medo. Lá morava o Coronel Antenor. As histórias que o povo contava sobre ele faziam até homem feito tremer as pernas. Diziam que ele tinha o coração mais duro que a própria aroeira da sua porteira. Diziam que ele não sorria há mais de 15 anos, que andava sempre armado, com a cara amarrada, tratava os empregados no grito da bota e do chicote, e odiava visitas mais que qualquer coisa no mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, ousava pisar nas terras do Coronel Antenor sem ser expressamente chamado. Cachorros bravos soltos no quintal garantiam que nenhum andarilho se aproximasse. Mas o instinto de uma mãe desesperada fala muito mais alto que qualquer lenda, que qualquer medo de homem, de bicho ou de assombração. Luzia não pensou duas vezes. Ela arrastou os pés na lama grossa, correu até a porteira, que estava trancada com um cadeado do tamanho de um punho fechado, e começou a bater nas tábuas molhadas. Bateu com força. Bateu até os nós dos seus dedos ficarem esfolados e começarem a sangrar, misturando o sangue quente com a água gelada da chuva. "Tem alguém aí? Socorro! Socorro, pelo amor de Deus! Alguém me ajude!" A voz dela quase não saía, sendo abafada pelo barulho estrondoso do temporal e dos trovões. De repente, os cães começaram a latir furiosamente lá dentro. Os latidos ecoavam como feras. Da imensa varanda da casa grande, que ficava no alto de uma pequena colina, a luz amarela de um lampião a gás se acendeu. Uma figura alta, imponente, vestida com uma capa de chuva longa e escura de lona e um chapéu de abas muito largas, desceu os degraus da varanda. O homem caminhava a passos pesados, afundando a bota na lama sem hesitar. Era o próprio Coronel Antenor. Ele parou a poucos metros da cerca, do lado de dentro. A luz tremeluzente do lampião iluminou de baixo para cima o seu rosto enrugado, de sobrancelhas grossas, espessas e grisalhas. O maxilar estava travado. A expressão era de pura fúria por ter sido incomodado àquela hora da noite debaixo de um toró daqueles. "O que diabos você quer aqui fazendo essa algazarra na minha propriedade, mulher? Você perdeu o juízo de vir perturbar na minha porta?" A voz do coronel trovejou mais alto e mais assustadora que a própria tempestade. Luzia não recuou 1 milímetro. Ela apertou o filho doente contra o peito sujo, levantou a cabeça e, ignorando a fama terrível daquele homem, soltou a frase que ficaria marcada para sempre nas paredes daquela fazenda. "Moço, pelo amor do que o senhor tem de mais sagrado, a gente só precisa de um teto para o meu filho doente. Eu trabalho de graça para o senhor o resto da minha vida. Eu lavo, eu passo, eu limpo o chão dos seus cavalos com as minhas próprias mãos. Mas, por favor, não deixa meu menino morrer nessa chuva." O Coronel Antenor ficou em absoluto silêncio. A respiração dele formava pequenas nuvens brancas no ar frio. Ele levantou o braço com o lampião, erguendo a luz para iluminar melhor o rosto da intrusa. Viu os olhos vermelhos, arregalados pelo pavor e pela exaustão, o rosto pingando água e suor. Depois, lentamente, ele desceu o olhar para o fardo que ela carregava no peito. O pequeno Pedrinho, branco como cera de vela de altar, abriu os olhinhos castanhos por um único segundo. Ele olhou para aquele homem gigante de capa preta e tossiu, uma tosse fraca e rouca, antes de deixar a cabecinha cair de lado, perdendo as forças. Lá atrás, os peões da fazenda já haviam saído de seus alojamentos com lanternas, assustados com os gritos e os latidos. Todos observavam a cena de longe. Os homens engoliam seco, prendendo a respiração. Apostavam intimamente que o coronel mandaria abrir as porteiras só para soltar os mastins em cima da mulher. Era o que ele sempre fazia com pedintes. Mas, de repente, algo inexplicável, algo que desafia a compreensão humana, aconteceu. A mão do Coronel Antenor, aquela mesma mão calejada e firme que já havia derrubado Touro no laço e que governava a região com pulso de ferro, começou a tremer. O lampião chacoalhou, fazendo a luz dançar nas sombras.
A fúria estampada em seu rosto derreteu, evaporou, dando lugar a uma expressão que absolutamente ninguém naquelas terras jamais tinha visto. Era dor. Uma dor ancestral, antiga, profunda e cortante, rasgando o peito de dentro para fora. O velho e temido coronel Antenor abaixou a cabeça. Seu ombro largo deu um solavanco. E para o choque paralisante de todos os capatazes que assistiam de longe, uma lágrima, grossa, pesada e cheia de arrependimento, escorreu por seu rosto marcado pelo tempo, perdendo-se no meio da sua barba mal feita. Ele enfiou a mão no bolso da calça com dificuldade, tirou um molho de chaves pesadas de ferro, caminhou até o cadeado e o destrancou. A corrente caiu na lama com um baco surdo. Ele escancarou a pesada porteira de madeira. Sem dizer uma única palavra em tom de ameaça, ele não mandou Luzia entrar. Ele simplesmente deu um passo largo à frente. Jogou o lampião no chão da estrada e esticou os braços enormes. Com um cuidado e uma leveza e ternura que não combinavam em nada com seu tamanho e sua fama, ele tomou o menino doente dos braços da mãe. "Vem", foi a única palavra que ele conseguiu sussurrar com a voz embargada e falha. "Entra logo, antes que o frio leve o resto da vida dele." Naquela noite chuvosa, ninguém na fazenda Boa Vista pregou o olho. A casa grande se transformou num hospital improvisado. O coronel Antenor entrou chutando as portas, gritando ordens para todos os lados, mas não de raiva, e sim de desespero para salvar a vida da criança. Ele mandou a governanta acender o grande fogão a lenha no meio da madrugada para esquentar água. Ordenou que preparassem o melhor quarto da casa grande, o quarto de hóspedes que estava trancado há anos, com lençóis de linho branco e cobertores da lã mais grossa que tinham. Ele mandou um peão selar o cavalo mais rápido da estribaria e cavalgar até a cidade vizinha para buscar o doutor Macedo. "Paga o que ele pedir, o triplo, o quádruplo, mas traga o homem aqui agora!" bradou o coronel. Luzia, perplexa, trêmula e exausta a ponto de quase desmaiar, foi acolhida pelas cozinheiras. Tomou um banho quente numa banheira de verdade, ganhou roupas limpas e perfumadas que pertenciam à falecida esposa do coronel e pôde finalmente sentar-se numa cadeira macia ao lado da cama enorme onde seu filho descansava, enquanto o doutor Macedo, que chegou horas depois todo ensopado, fazia o seu trabalho. O menino foi examinado, recebeu medicamentos fortes, tomou algumas colheradas de um caldo quente e rico de galinha caipira e, finalmente, antes do sol raiar, sua respiração acalmou. A cor rosada começou a voltar de mansinho para as bochechas pálidas. A febre cedeu. O pior já havia passado. Na manhã seguinte, o sol rasgou as nuvens carregadas da tempestade, trazendo uma luz dourada e limpa para a fazenda. O cheiro de terra molhada se misturava com um aroma delicioso de café fresco e broa de milho que subia pelas escadas da casa grande. Luzia, ainda sentindo-se num sonho, desceu a imensa escadaria de mogno. A sala de jantar era de uma riqueza que ela nunca tinha visto na vida. O coronel Antenor estava sentado à cabeceira de uma mesa quilométrica e farta, cheia de queijos, pães, bolos e frutas. Ele já estava de banho tomado, roupas limpas e sem a capa e o chapéu, parecia apenas um senhor de idade carregando um cansaço muito antigo nos olhos. Ele viu Luzia parar timidamente na porta da sala e apontou para a cadeira de veludo ao seu lado. "Sente-se, dona Luzia. Coma alguma coisa. O doutor disse que o menino vai ficar bem, só precisa de repouso e sustância." Luzia sentou-se na pontinha da cadeira, com as mãos no colo, envergonhada. "Senhor coronel, eu não sei como agradecer. Eu não tenho nada, eu não tenho um centavo para pagar o médico, a comida, mas como eu prometi na porteira, a partir de hoje eu sou sua empregada. Eu lavo essa casa de cima a baixo todos os dias para pagar a dívida." O velho homem levantou a mão lentamente pedindo silêncio. Ele pegou a xícara de café, deu um gole, suspirou fundo olhando para a janela que mostrava o vasto pasto verde onde seus cavalos puro sangue pastavam, e então, naquele momento de luz matinal, o homem de coração de pedra quebrou e abriu a sua alma machucada. "Dona Luzia, a senhora não me deve absolutamente nada. Na verdade,
A senhora me fez um favor que dinheiro nenhum no mundo paga, começou ele, com a voz tremendo um pouco. As pessoas lá na vila falam muito de mim, me chamam de monstro, de homem ruim, e talvez durante muito tempo eu tenha sido mesmo. Ele olhou para as próprias mãos calosas. Há exatos 15 anos, eu tinha a casa mais feliz dessa região. Minha única filha, Maria, era a luz dos meus olhos. Uma moça linda, doce, mas a juventude é cega. Maria se apaixonou por um rapaz pobre, um andarilho, um cantador de viola que passou por essas bandas buscando trabalho na colheita. Quando ela me disse que estava esperando um filho dele, o sangue subiu na cabeça. O orgulho, Luzia, o maldito orgulho me cegou por completo. Eu achei que a minha família era superior, que meu sobrenome não podia se misturar com pobreza. O coronel pegou um lenço de pano branco do bolso e enxugou o canto dos olhos. Eu peguei a minha garrucha, expulsei o rapaz das minhas terras debaixo de tiro. E naquela mesma noite, numa tempestade igual a que caiu ontem, eu expulsei a minha própria filha de casa. Eu, o próprio pai dela, joguei as malas dela na lama. Ela caiu de joelhos na frente daquela mesma porteira que a senhora bateu ontem. Ela chorou, me implorou, disse que não tinha para onde ir no meio da chuva, grávida. Eu dei as costas, mandei os capatazes fecharem o cadeado e apaguei a luz da varanda. Eu achei que ela voltaria arrependida, rastejando, pedindo perdão e que eu a casaria com um fazendeiro rico, implorando abrigo e das portas sendo batidas em sua cara. Os dois abaixaram a cabeça, mortos de vergonha, esperando que Luzia os expulsasse dali, pagando na mesma moeda. Mas Luzia, com a alma lavada e o coração cheio da graça de Deus, entregou as cestas mais fartas nas mãos dos dois. Ela olhou no fundo dos olhos deles, deu um sorriso sereno e disse apenas uma frase: "O orgulho é um muro que prende a gente no escuro da fome e da solidão. A caridade é a porta que deixa a luz de Deus entrar. Vão em paz e alimentem suas famílias." Seu Onofre caiu de joelhos no meio da praça e chorou como uma criança, pedindo perdão. Dona Carminha beijou as mãos calejadas de Luzia. Meus amigos, a vida é uma roda gigante. Quem hoje fecha a porta para o necessitado, amanhã pode precisar bater na mesma porta em busca de socorro. Nunca julgue alguém pela poeira em suas roupas, pois por trás de uma aparência humilde, pode estar a provação que Deus colocou no seu caminho para testar o tamanho do seu coração. Se essa história tocou você, se fez você lembrar de alguém ou pensar na vida, deixe o seu curtir, inscreva-se no nosso canal Contos Antigos e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Escreva nos comentários: "A humildade vence tudo", para eu saber que você assistiu até o final. Que Deus abençoe o seu caminho e até o próximo causo.